Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui à live devocional Vencendo os Venenos da Alma. Esse devocional que tem como objetivo romper com tudo aquilo que nos impede de ter uma vida plena com o Senhor, que nos impede de ter uma vida de profundidade em Deus, de ter uma vida de intimidade. São aqueles venenos que contaminam a nossa alma, contaminam a nossa mente e nos impedem de fluir na presença do Senhor, de ter constância na presença dele, de buscar a ele, de nos achegar a ele todos os dias. Nas últimas lives, se você tem acompanhado aqui os nossos devocionais, nós estamos falando sobre venenos relacionados à nossa língua, né? A nossa língua que muitas vezes é venenosa, destila veneno, e nós precisamos tratar isso nas nossas vidas, tomar cuidado com as nossas palavras. Sim, nós não podemos falar o que a gente quer, do jeito que a gente quer. É necessário tomar cuidado, prestar atenção e ser realmente um manancial de vida. As nossas palavras precisam ser um manancial de vida, mas infelizmente muitas vezes nós usamos a nossa língua, as nossas palavras para destruir, para matar, né, para diminuir o outro, e não foi para isso que nós fomos chamadas. Nós fomos chamadas para ser instrumentos de cura, de salvação, de restauração e de edificação na vida das pessoas. Então nós já falamos aqui sobre murmuração, já falamos aqui sobre fofoca, já falamos aqui sobre palavras torpes, já falamos sobre mentiras, e hoje, o tema de hoje são as críticas. Vamos falar o porquê você tem que parar de criticar as pessoas. O porquê que a crítica ela é tão destrutiva e porquê que você tem que arrancar esse hábito da sua vida. Porque sim, eu acredito que para muitas pessoas elas têm o hábito de criticar, né? Existem pessoas que parecem que elas são ansiosas em apontar o erro dos outros, e isso faz mal para elas mesmas, não apenas para os outros, mas para elas mesmas. Mas se você é alvo de críticas e não sabe lidar com isso, esse estudo também vai te ensinar a lidar com as críticas que você recebe das outras pessoas. Então vamos lá? Você está preparada? Lá em Mateus, vamos começar com Mateus 7:1, que diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Eu acredito que a crítica ela é um veneno que ela prejudica a nossa visão. Pois quando a gente tem muita facilidade para apontar o erro do outro, é porque nós temos dificuldade de olhar para os nossos próprios erros. Não é verdade? Às vezes a gente fica tão preocupado e tão ansioso em falar que o outro errou, em apontar o defeito do outro, mas esquecemos de olhar para nós mesmas. E se você não olha para você, se você não consegue enxergar os problemas que existem em você, você não se arrepende, você não muda, você não cresce, você não se aperfeiçoa em Cristo. Por isso que eu acho que a crítica ela é um veneno que prejudica a nossa visão, porque nós não conseguimos olhar para nós mesmos. Estamos tão focadas em apontar o erro dos outros que não conseguimos olhar para nós mesmas. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Sabe qual o tipo de post aqui no Instagram que tem mais comentário? Você sabe dizer? Qual é o tipo de post aqui no Instagram que tem mais comentário, que enche de comentário? É o tipo de post que tem algum erro ortográfico. Quando você comete algum erro no post que você fez, enche ali de comentários apontando o erro. Ah,
tá errado. Ah, você escreveu errado. Ah, você colocou a referência errada. Porque as pessoas são ansiosas para apontar o erro. Às vezes aquela pessoa nunca comentou nada no que você postou, nunca faz nenhum comentário, nunca faz nenhum elogio, mas é você cometer um erro. Ela é a primeira a se levantar e apontar o erro, apontar aquilo que está de errado. Uma boca apressada em criticar e julgar revela um coração tomado pela maldade e pela impiedade. Lá em Salmo 143 fala assim: afiam a língua como a serpente, veneno de víbora está em seus lábios. E aí eu quero dizer algo pra vocês que às vezes quando eu falo tem gente que fica brava comigo, mas que é a verdade. A verdade é que existe muita maldade disfarçada de sinceridade por aí. A verdade é que existem muitas pessoas que usam a máscara da sinceridade para destilar veneno, para ferir e para machucar pessoas. E eu vou te dizer algo para você, mulher de Deus, você não pode falar o que você quer para as pessoas. Você não tem o direito de falar o que você quer para as pessoas, do jeito que você quer, e depois falar: ah, eu sou muito sincera, é por isso que eu falo. Isso não é sinceridade, isso é maldade. Tem muita gente cometendo sincericídio por aí, matando pessoas com a sua suposta sinceridade, que na verdade é só uma maldade disfarçada. Sim, você tem responsabilidade por aquilo que você fala. Certa vez eu vi uma pessoa falando assim: eu não tenho responsabilidade eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. Eu não me responsabilizo por aquilo que o outro entende. E isso é errado. Como você não se responsabiliza? Como você não se responsabiliza pelo que o outro entendeu? Sim, você tem responsabilidade em relação às suas palavras, sim, aquilo que sai da sua boca. Se vai ferir, se vai machucar o outro. Já vi muita gente assim, ferindo, machucando pessoas e falando: não, eu sou muito sincera. Não, você não é sincera. Você tem sido maldosa com as suas palavras. Você não pode falar o que você quer. Você não pode falar as coisas do jeito que você quer e achar que tá tudo bem. Não. É porque eu tenho que ser sincera. É assim que eu sou. E os outros que me aguentem. Não, não é assim não. Não é assim mesmo. E quando eu falo isso, tem muita gente que se dói. Tem muita gente que se dói. Por quê? Porque acha que tem o direito de falar o que quer, do jeito que quer. Não tem. Não tem. Não tem. Tome cuidado com as suas palavras. Tome cuidado com aquilo que você fala. Porque você tem responsabilidade. Exatamente, a boca só fala do que o coração tá cheio. A boca só fala do que o coração tá cheio. E olha só o que Mateus 12, 36, 37 fala: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você também será condenado. Por suas palavras você vai ser absolvido, e por suas palavras você será condenado. Você vai prestar contas de tudo aquilo que você fala, por toda a crítica que você desfere em relação a outras pessoas. E aí, eu quero dizer pra você: será que, Lidiane, mas eu tô falando porque eu fiquei preocupada com a outra pessoa. Eu tô falando porque, eu quero ajudar. Não é que eu quero criticar. Eu quero ajudar a outra pessoa. Ok. Mas antes de falar qualquer coisa,
troque a crítica pela sugestão. Troque a crítica pela sugestão. Em vez de desferir uma crítica, sugira algo para a pessoa. E lembre de fazer isso no privado, no particular, e não na frente de outras pessoas. Se você tem algo que você precisa exortar alguém em amor, peça a direção do Espírito Santo para isso. Fale no momento certo, no lugar apropriado. E antes de fazer qualquer sugestão, faça 3 perguntas para você. Primeiro, eu tenho intimidade para fazer essa sugestão? Eu tenho intimidade com a pessoa para falar isso para ela? Eu tenho autoridade para fazer essa sugestão? Isso que eu vou falar para ela, eu estou vivendo, eu pratico na minha vida? 3, é o momento e o lugar certo para fazer isso? Faça essas perguntas para você. Eu tenho intimidade? Eu tenho intimidade para tirar a trava do olho do meu irmão? Eu posso, né? Eu tenho Tem dias, às vezes, você nem tem intimidade com a pessoa nunca abriu a vida dela para você e você fica desferindo críticas. Isso acontece muito aqui nas redes sociais. Eu fico chocada com alguns comentários que eu vejo aqui de cristãos. Em vídeos, um cristão atacando o outro, um cristão criticando o outro. Gente, nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo atacando uns aos outros. Isso não salva ninguém, isso não leva cura e libertação para a vida de ninguém. Eu tenho autoridade para fazer essa sugestão? Isso que eu tô falando para ela, eu estou fazendo? Eu faço mais do que aquela pessoa para me levantar e criticar o trabalho dela? Geralmente não faz. Geralmente a pessoa que critica, ela não se levanta para fazer nada. É aquela pessoa que fica sentada de braços cruzados, não se levanta, não se dispõe para fazer nada, mas critica aquele que tem disposição para fazer. Na maioria das vezes é isso. E é o momento certo e o lugar certo para eu fazer aquela sugestão? Se coloque no lugar do outro. Tenha amor pelo próximo. O antídoto para a crítica é o amor ao próximo. É quando você se coloca no lugar do outro. É quando você entende que do outro lado, né, dessa tela, desse Instagram, tem um ser humano. Tem uma pessoa de carne. Tem uma pessoa que tem uma alma, que tem sentimento. E você fica destilando veneno por aí. Lembre-se que elogios devem ser feitos em públicos e sugestões construtivas, não críticas construtivas, tá? Sugestões construtivas são feitas no particular, são feitos no privado. Lidiane, eu me arrependo muito de palavras que eu falei, eu me arrependo muito de críticas, de ter apontado o dedo para o outro. Hoje eu entendo que foi errado, eu fui ansiosa, eu fui precipitada das minhas palavras. O que eu faço? Se arrependa. Se arrependa. Leve isso para a presença do Senhor. Peça perdão às pessoas que você já feriu. Peça perdão pelas palavras que já saíram da sua boca. Se arrependa no Senhor e peça a ajuda do Espírito Santo para mudar isso em você. Para transformar a sua mente, o seu coração, para que a sua boca seja um manancial de bênção, seja um manancial de vida. Amém? Mas e aí, Lidiane, se eu fui alvo de crítica? E se as pessoas estão me criticando, o que eu vou fazer? Bom, Jesus foi duramente criticado e perseguido no seu tempo, mas ele escolheu ouvir e obedecer à voz do Pai. Então, da mesma forma, quando você recebeu uma crítica, faça essas 3 perguntas. A pessoa que me criticou tem autoridade nessa área? Na área que ela fez a crítica, é uma pessoa de autoridade? Se ela é uma pessoa de autoridade, é algo que você precisa começar a pensar. Bom, é uma pessoa de autoridade, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que eu admiro e que me deu uma sugestão. Então eu vou pensar a respeito daquilo. Mas se não é uma pessoa de autoridade, descarta. Ela é um exemplo? É uma pessoa que é um exemplo? A pessoa que me criticou está fazendo mais do que eu? Geralmente não está. Então, eu vou compartilhar com vocês. Quando eu cheguei aqui nas redes sociais a 10 mil seguidores, eu tive uma crise.
eu tive uma crise, porque junto com as pessoas que gostavam do que eu tava fazendo, gostavam do meu trabalho, chegaram muitos haters. Pessoas começaram a criticar e até recebi muitas ofensas no meu direct. E aquilo começou a encher o meu coração. Eu deixei me envenenar por aquelas críticas. E fui até a presença do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais continuar. Eu não sei lidar com isso. Eu não tenho maturidade para lidar com essas críticas. Eu não tenho maturidade para continuar nesse trabalho e ser atacada por pessoas que não me conhecem. Por pessoas que me julgam, mas não me conhecem. E eu aprendi com Deus isso. Aprendi com Deus a lidar com essas críticas, fazendo essas perguntas. A pessoa que está me criticando, a pessoa que tá desferindo esse veneno, ela tem autoridade? Ela é um exemplo? A pessoa que está me criticando está fazendo mais do que eu? Geralmente não estava. Geralmente as pessoas que criticam, elas não têm autoridade, elas não são exemplo e elas não estão fazendo mais do que você. Então o que a gente faz? A gente ignora essas críticas e a gente faz como Jesus, se concentra em ouvir a voz do Pai. Se você tem certeza que Deus colocou algo no seu coração para fazer, não tenha medo das críticas, faça. Concentre-se na voz do Pai e continue caminhando em direção a Ele. Às vezes, mulher, a gente perde o dia inteiro ocupando a nossa mente com uma crítica que a gente recebeu, mas não valorizamos as pessoas que nos apoiam. E eu aprendi a fazer isso, a não ocupar o meu coração com as críticas que eu recebo, mas dar atenção às pessoas que me apoiam. As pessoas que estão realmente do meu lado, as pessoas que realmente entendem meu trabalho, as pessoas que estão ali me incentivando. Eu aprendi a fazer isso. E eu vou te falar, eu nunca recebi uma crítica de uma pessoa que era autoridade e de uma pessoa que fazia mais do que eu. Aqui no Instagram nunca recebi. Eram sempre de pessoas, geralmente perfis fake, perfis de pessoas que você entrava no Instagram dela, ela não tinha nada, não tinha um versículo, não postava, não fazia nada para edificar a vida do outro, mas estava ali para apontar o dedo e criticar quem estava fazendo. Então aprenda a fazer isso. Eu falei para vocês, nós fizemos uma live falando sobre ofensa, né? E a ofensa, ela é um copo de veneno que alguém te oferece, mas cabe a você a decisão se você vai tomar esse veneno ou não. E todas as vezes em que alguém tenta me contaminar com esse veneno aqui, eu tomo a decisão de não tomar esse veneno. Eu levo para a presença do Senhor e falo: Senhor, eu não quero deixar isso entrar no meu coração. Eu não quero passar o dia inteiro pensando no que essa pessoa falou. Eu quero dar atenção àquelas mulheres que querem crescer, aquelas mulheres humildes, que aceitam uma palavra de exortação, que querem ser aperfeiçoadas em Cristo. Então eu dou atenção àquelas pessoas que entendem o meu trabalho. E eu deixo de lado as críticas. Amém? Eu me concentro na voz do Senhor e não nas vozes contrárias. Então, 2 lições que nós aprendemos aqui. Cale as suas críticas. Troque a sua crítica por sugestão, mas faça isso orientada pelo Senhor e não orientada pela sua carne, pelo seu ego, pelo seu egoísmo. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Tenha amor pelo próximo, tenha compaixão pelo próximo, tenha misericórdia pelo próximo.
Talvez ele esteja errando porque ele não tem o conhecimento que você tem. Porque ele não teve as experiências com Deus que você teve. Tenha misericórdia, ore pela vida dessa pessoa. Ao invés de destilar veneno e críticas, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Você é sim responsável por aquilo que você fala. E nós lemos na palavra que nós prestaremos conta das palavras que saírem da nossa boca. Se você se pega, em meio a críticas, se você se arrepende disso, confesse isso ao Senhor, peça perdão a Deus, peça perdão às pessoas que você machucou. E isso vai te ajudar a mudar o seu comportamento. Use as suas palavras para abençoar, para salvar, para curar. Entenda que se não soma, se não ensina, se não acrescenta, se não edifica, não vale a pena. Trate o seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o que as suas palavras revelam do seu coração? O que as suas palavras têm revelado sobre o seu coração? E se você tem sido alvo de críticas, faça como Jesus. Concentre-se na voz do Senhor. Concentre-se na voz de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra que nos liberta, que nos exorta, que nos ensina e que nos orienta a caminhar segundo a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor, pela nossa língua venenosa, pelas críticas, pelas acusações, pelos julgamentos, Pai. Perdoa todas as vezes que nós usamos a nossa boca para ferir, para machucar pessoas. Nos ajuda, Senhor, a ser mulheres sábias, a ter discernimento em relação às nossas palavras. Pai, que as nossas palavras sejam um manancial de vida, de cura, de restauração. Somos chamadas para edificar e não para destruir vidas, Senhor. Nos ajuda também, Pai, nos dá sabedoria para saber lidar com as críticas, para ter discernimento em relação àquilo que é para o nosso bem e o que é para o nosso mal. Pai, nós rejeitamos todo veneno, Pai. Toda língua venenosa, Senhor, tudo aquilo que nos machucou no passado, nós entregamos na Tua presença. Não queremos viver magoadas e amarguradas, mas queremos ser curadas e restauradas para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que você seja liberta dessas críticas em nome do Senhor Jesus. Que você seja uma mulher sábia para saber lidar com isso também. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima live devocional.